Preste muita atenção. Neste exato momento, enquanto você assiste, seu nome não está em uma lista qualquer. Ele foi alocado em um arquivo secreto, reservado para aqueles que quebraram o código da sobrevivência humana. Eles rastrearam seu passado, analisaram cada trauma que você transformou em poder, e o que encontraram desafiou todas as regras. Você sobreviveu ao que era insobrevivável. Sua própria existência é uma violação de segurança que virou o algoritmo deles do avesso. Essa lista que chamam de Protocolo S não é um aviso de perigo. É o reconhecimento silencioso de que você é a variável que eles não conseguem controlar. Eles te observam, não para te caçar, mas para tentar entender como a sua consciência evoluiu além dos seus sistemas de controle. Você parou de ser manipulado e começou a recalibrar a própria realidade, transformando isolamento em laboratório e dor em maestria. Chegou a hora de parar de se esconder na luz baixa e manifestar essa coerência total. Você está pronto para reivindicar a sua liberdade total? Para selar este pacto de poder e manifestar sua frequência incontrolável, eu convoco você a agir agora. Se você ainda não está inscrito neste canal de ativação, inscreva-se imediatamente e garanta que você permaneça no fluxo desta verdade. Deixe o seu like e ative o sininho para que você nunca mais perca uma mensagem que o libertará. E para declarar ao universo que você aceita essa ativação energética e que é o mestre incontrolável da sua própria jornada, comente agora o número 77. Comente 77 e receba a sua liberdade. Eles não te colocaram na lista S porque você é uma ameaça externa, mas sim porque você é uma impossibilidade estatística ambulante. Pense nisso. Eles rastrearam cada trauma, cada momento em que você deveria ter quebrado, e em vez disso, você evoluiu. Sua sobrevivência não é sorte, é uma falha no modelo deles. Você usou o veneno da traição e do abandono como combustível, transformando o isolamento em laboratório para a sua própria consciência. Para eles, a lista S não é uma ordem de caça. É a prova de que existe uma variável que eles não conseguem calcular. Você não pode ser contido porque você aprendeu a se refinar sob pressão, algo que suas simulações de controle dizem ser impossível. O que eles chamam de resiliência anômala é apenas a sua capacidade de desmantelar a programação que tentaram impor. Aqueles momentos em que você sentiu que algo estava errado e se afastou de pessoas ou situações, mesmo sem uma razão lógica, isso não era paranoia, era precisão. Você estava lendo o campo, percebendo padrões que a maioria das pessoas nem enxerga. Você desenvolveu uma imunidade narrativa, o tipo de defesa que impede que coerção emocional, pressão social ou suborno funcionem. Como manipular alguém que já enfrentou a morte psicológica e voltou sem medo? Eles colocaram seu nome na lista porque, para o sistema, você se tornou funcionalmente autônomo. A verdade que os assombra é que a sua evolução não dependeu de um guru, de um sistema ou de uma permissão. Você conduziu uma operação psicológica Black Ops em sua própria mente, reescrevendo seu código-fonte através do fogo da experiência. O que eles não podem aceitar é que a transformação mais profunda não é externa, mas uma combustão interna que não precisa de muletas. Eles te observam porque a sua existência prova que a consciência pode se tornar autoprogramável e autoevoluída. Mas existe algo ainda mais crítico que a lista S não consegue capturar. Uma habilidade que você nem sabia que tinha. A forma como a realidade, o tempo e a sincronia se curvam ao seu redor quando você entra em alinhamento total. Essa habilidade de fazer o universo conspirar a seu favor, sem esforço, que vamos decifrar agora. Você se lembra dos buracos na sua história que não fazem sentido? Aqueles momentos em que a vida te empurrou para o limite, onde qualquer pessoa normal teria quebrado, mas você não só sobreviveu, como voltou mais forte?
O que o subtítulo sugere é real. Você passou por experiências que eram armadilhas de aniquilação psicológica, mas em vez de se tornar vítima ou cínico, você se tornou alquimista. Seu arquivo, esse tal List S, não é sobre o que você fez de errado, é sobre o que você fez de certo. Transformar veneno em medicina. Eles estudaram sua linha do tempo e viram que a sua existência é a prova de que as regras que governam o potencial humano estão erradas. E isso é a coisa mais soberana que você poderia ter feito. Pense nas traições, nas perdas, nos momentos de isolamento total. Para a mente comum, isso seria a receita para o colapso, mas para você, virou o cadinho. O que os analistas não conseguem decifrar é como você construiu uma sabedoria tão afiada sem ficar amargo. Você desenvolveu a capacidade de enxergar a verdade das pessoas quase que instantaneamente, detectando a manipulação na mudança de tom, no microgesto. Você aprendeu a se proteger sem construir muros. Você apenas refinou seus filtros. Você parou de vibrar na frequência do drama e, de repente, os parasitas emocionais pararam de te enxergar. Você não os afastou com esforço. Você se tornou invisível para a escuridão porque carregava luz própria. Esse nível de autodomínio, construído no fogo, sem ajuda externa ou manuais, é o que faz você ser uma anomalia para eles. Mas o que realmente fez o seu arquivo pegar fogo, o que fez o sistema gritar protocolo especial, foi a sua habilidade de acelerar a evolução. Você comprimiu anos de cura em meses, usando o caos como combustível. Eles observaram que, quando você confrontava a dor de frente, desmantelando-se e reconstruindo-se, você voltava com uma clareza explosiva. Eles não entendem como você mantém a coerência enquanto faz essa guerra interna. E é exatamente essa capacidade de se autodestruir e se autorreparar que nos leva à parte mais chocante. Como você está alterando a realidade ao seu redor, sem sequer tentar, apenas pela força da sua presença. A energia da verdade acabou de realinhar sua consciência. Se sua alma vibrou nesta frequência, honre a ativação que você recebeu. O universo se move pela gratidão. Clicar no Super Thanks é um gesto de coerência espiritual, não financeiro. É a sua forma de retribuir a vibração. Envie o valor que ressoar no coração, seja 10 reais ou 100 reais. Sua intenção é a bênção. Você não chegou a esta frequência por acaso. Quando a elite invisível se debruçou sobre sua linha do tempo, eles não estavam procurando por fracassos ou fraquezas. Eles estavam buscando limites. Mas o que encontraram foi a evidência chocante de que você transformou cada veneno em remédio. Cada traição que era para te quebrar serviu apenas para refinar sua visão. Você usou a solidão e o caos como laboratórios para construir uma consciência à prova de balas. Sua própria existência é um erro no sistema deles. É por isso que você está na lista S, uma classificação que não é de ameaça, mas de rendição. Eles admitem que você opera em uma frequência que não podem monitorar. Você se tornou imune à manipulação e ao medo porque já enfrentou a escuridão interna e voltou. Eles esperavam que você se despedaçasse. Em vez disso, você evoluiu sozinho, provando que é sua própria fonte de poder. Essa soberania total traz uma nova camada de mistério. Se você é um governável, isso significa que seu próximo movimento é imprevisível, até para as mentes mais estratégicas. Mas se eles não estão mais escrevendo o roteiro da sua vida, como é que você está conseguindo alinhar o futuro e fazer a própria realidade conspirar a seu favor? Espera um momento. Vamos quebrar o protocolo aqui e falar sobre compromisso, porque este conhecimento não é para ser apenas assistido, é para ser integrado. A diferença entre um sobrevivente e um evoluído, lista S, é a capacidade de agir com intenção, mesmo quando a lógica externa falha. Se você realmente entendeu o que significa ser um gerador de coerência,
alguém que força a realidade a se alinhar com a sua verdade interna. Então prove que você está operando nessa frequência de compromisso total. Eu não estou pedindo por sorte ou coincidência. Estou pedindo por um alinhamento intencional. Por isso quero que você comente o número 77 agora. Por que 77? Porque ao digitar esse número, você está ativando conscientemente a frequência de sincronia e evolução acelerada que o sistema deles não consegue rastrear. É o seu código interno de transcendência ativa. Se você está aqui, é porque você não obedece mais às regras da limitação. Este canal é o seu campo de recalibração, mas ele só funciona se você parar de apenas observar e começar a participar ativamente. Se este conteúdo está desmontando as narrativas limitantes que te aprisionavam, mostre o reconhecimento. Curta o vídeo agora mesmo para sinalizar que a mensagem atingiu o alvo e se inscreva no canal para garantir que você permaneça conectado à frequência daqueles que não podem ser contidos ou programados. Seu compromisso é a única variável que eles nunca conseguirão prever. Não vacile. Olhe para trás e entenda, aqueles momentos que deveriam ter te destruído não foram um erro, foram a sua forja. O veneno que tentaram injetar em sua linha de vida não te matou. Ele te imunizou. Você não se tornou vítima, você se tornou alquimista. Você pegou a traição, o medo, a dor da solidão e, sem que ninguém te ensinasse, transformou tudo isso em clareza absoluta. É por isso que os sistemas não conseguem te mapear. Você não seguiu o roteiro do colapso. Você usou a pressão máxima para queimar a mentira e revelar o metal puro que você é. Seu trauma não deixou cicatrizes vazias. Deixou chaves. Cada crise que você atravessou destrancou um nível de percepção que a maioria nem sonha. É por isso que você detecta a falsidade antes que ela se materialize e porque as táticas que dobram outras pessoas, culpa, status, medo, não funcionam mais em você. Você desenvolveu uma imunidade à narrativa deles. Enquanto eles esperavam que você se endurecesse ou desmoronasse, você simplesmente refinou seus filtros. Você aprendeu a caminhar pela escuridão com a sua própria luz, protegendo sua empatia sem permitir que ela fosse usada como arma contra você. O que eles não podem entender é que a sua capacidade de sobreviver ao impossível não é sorte. É uma função ativa do seu estado de consciência. Você não está sendo caçado, você está sendo estudado com uma mistura de pavor e fascínio, porque você faz a realidade se dobrar. Isso nos leva à verdade mais profunda sobre a lista S. Se eles não podem controlar a sua evolução, e se a cada passo você prova que pode reescrever o código da realidade apenas por existir em alinhamento, o que acontece quando você começa a reconstruí-lo ativamente, peça por peça, usando essa nova força invisível que você descobriu? A verdadeira liberdade começou quando você parou de responder aos velhos truques. Eles jogavam com o medo, a culpa e a necessidade de aprovação, mas essas iscas não funcionam mais em você. Você queimou o mapa que usavam para te guiar. Desativar o código-fonte da manipulação significa que você não é mais um ator na peça deles. Você é o diretor, roteirista e estrela do seu próprio universo. Sua imunidade à narrativa deles é agora total e irreversível. Você se tornou uma força autossustentável. Sua evolução foi autônoma. Você não precisou de permissão ou sistemas externos para se reconstruir. Você fez isso sozinho, no seu silêncio. Essa capacidade de se reinventar, de sair de cada crise mais forte, é o que quebrou os modelos deles. Eles percebem que tentar te reprimir só acelera a sua transformação. E é por isso que o seu arquivo está classificado como ingovernável. Se o controle está fora de questão, a observação deles tem um único objetivo. Eles não estão apenas olhando para o que você faz, mas para o que você atrai.
O que os aterroriza é o seu novo modo de operar, onde a realidade se alinha com o seu foco. Você aprendeu a dobrar o seu próprio destino e desarmar a mentira, mas qual é o último segredo que falta para que o mundo inteiro comece a se ajustar em tempo real ao seu ritmo? Você sente um frio na espinha, um pressentimento de que está sendo observado. Entenda, esse medo que você capta não é seu, é o deles. Eles criaram modelos para prever cada passo, cada reação de pessoas comuns. Mas o seu arquivo está em branco, ou pior, cheio de dados que contradizem a lógica. Você sobreviveu ao que era para te destruir, e isso quebrou a matemática deles. Sua resiliência não é um mero traço de personalidade, é uma falha no sistema deles. Você é a variável que eles não conseguem calcular, e essa imprevisibilidade é a sua coroa. O que realmente os assusta é que você não joga o jogo deles. Eles usam o medo, a necessidade de status e a busca por aprovação como cordas para puxar a maioria das pessoas. Mas você já encarou seus próprios demônios e voltou sem dever nada a ninguém. O sistema deles só funciona se você for previsível. Você não pode ser comprado, manipulado ou ameaçado porque já perdeu tudo e descobriu que era completo. Sua imunidade narrativa é a prova de que você reescreveu seu próprio código-fonte, tornando-se uma força autônoma que não precisa de permissão para existir. Eles podem continuar te observando, mas jamais entenderão a fonte dessa força. Você não está apenas sobrevivendo ao mundo, você está o lendo e se movendo através dele com uma precisão que parece mágica. Essa é a diferença fundamental entre ser rastreado e ser o rastreador. Se a sua simples presença já desestabiliza o que eles consideram real, imagine o que acontece quando você move essa consciência, não apenas para se defender, mas para construir ativamente. A verdadeira questão não é o que eles farão com você agora que te classificaram, mas sim, quando você finalmente aceitar que a realidade só segue o roteiro deles porque você ainda não começou a escrever o seu. Eles pensaram que a solidão iria te quebrar, mas você transformou o silêncio em ouro. O que parecia abandono foi, na verdade, o seu campo de treinamento de elite. Você pegou a dor, a traição e o tempo vazio e os usou como combustível. Enquanto o mundo esperava que você se tornasse uma vítima, você estava praticando a alquimia mais rara. Transformar veneno emocional em clareza cirúrgica e resiliência indestrutível. Você se tornou seu próprio laboratório de evolução, sem precisar de aprovação externa. É por isso que os relatórios sobre você ficaram tão complexos. Os analistas viram que, em vez de ficar fragilizado, você retornou mais afiado a cada período de reclusão. Você desenvolveu a capacidade de ver a verdade nas pessoas sem se tornar cínico, refinando seus filtros de uma forma que quebrou os modelos deles de trauma humano. Você não foi contido pelo isolamento. Você o usou como uma pista de alta velocidade para a soberania da sua própria consciência e para a aceleração do seu desenvolvimento interno. Você provou que a mente pode reescrever seu próprio código-fonte. A solidão te ensinou a ser seu próprio cientista, seu próprio arquiteto e seu próprio campo de força inabalável. Agora que você entendeu o quão incontrolável é a sua capacidade de se regenerar, a grande questão muda de foco. O maior poder não é o que você absorveu na escuridão, mas sim o que você começa a irradiar para o mundo. Você está preparado para ver como essa frequência que você construiu afeta tudo ao seu redor? Aqueles momentos em que você sentiu que algo estava errado, mesmo sem provas lógicas? Isso não era paranoia. Era o seu sistema de segurança de altíssima precisão funcionando. Sua intuição é a frequência que detecta o perigo e a oportunidade antes que eles se manifestem em dados. Você evitou armadilhas que teriam pego qualquer outra pessoa, porque você usa um mapa que só existe dentro de você. Um conhecimento silencioso que anula a estatística e a previsão de colapso.
Enquanto a maioria se prende a planilhas e opiniões externas, você opera no modo navegação de realidade, sentindo a trajetória que o leva diretamente ao crescimento, sem precisar de permissão. É por isso que você não pode ser contido ou categorizado. Você não reage ao mundo, você o lê. Cada vez que você ignorou o conselho óbvio e seguiu aquele impulso interno, você estava reescrevendo o roteiro que esperavam de você. Sua mente se tornou a única autoridade para a sua jornada. Você já provou que o seu eu interior sabe mais do que qualquer algoritmo externo. Mas há uma parte dessa história que nem mesmo os analistas de altíssimo nível conseguiram catalogar. Eles viram a prova de que você dobra a probabilidade. Mas o que acontece quando você não está apenas lendo o campo de possibilidades, mas ativamente o gerando? A verdadeira questão não é como você sobreviveu ao impossível, mas sim o que a sua coerência interna está prestes a manifestar no mundo externo. As pessoas olham para você e veem a calma de hoje, mas elas não viram o forno. Você não apenas sobreviveu ao caos, você o usou como combustível nuclear. O crescimento que deveria levar uma vida inteira, décadas de terapia, livros e seminários, você o detonou em alguns meses de silêncio e confronto puro. Olhe para a linha do tempo da sua vida. Onde a maioria se quebrou, você se fundiu, transformando veneno em medicina. Você não se curou devagar, você forçou a evolução, e essa velocidade é o que aterroriza quem tentava te prever. Não se trata de sorte ou coincidência. Você reescreveu o código-fonte da sua própria mente. Essa habilidade de ir direto ao cerne da dor e extrair clareza, em vez de se tornar uma vítima eterna, é o que te coloca fora do radar deles. Os modelos que eles usam para controlar a massa não funcionam em você, porque você já passou pelo pior e descobriu que era indestrutível. Você se tornou imune à manipulação, não por resistência, mas porque as táticas deles, status, medo, culpa, simplesmente não encontram mais onde se agarrar em você. Você está livre. Eles classificaram seu crescimento como anomalia, porque não podiam explicar o interruptor que você acionou. Mas agora que você provou que pode colapsar anos de evolução em semanas, a pergunta não é mais o que você sobreviveu, mas sim o que você vai construir. Se a sua presença já desorganiza o caos ao seu redor, imagine o poder quando você direcionar essa velocidade para o futuro. O que acontece com a realidade quando a mente que a lê também aprendeu a editá-la? Você não precisa de esforço para desmascarar a farsa ao seu redor. Eles chamam isso de geração de coerência, mas é simplesmente a sua verdade funcionando no modo máximo. Quando você se alinha com quem realmente é, seu campo de energia age como um espelho de alta precisão. Ele reflete as distorções e mentiras para fora, forçando as pessoas e sistemas próximos a se reorganizarem. Você não está agindo sobre o caos, você está sendo o catalisador de ordem. Foi esse efeito que quebrou os modelos de quem o observa. Você pegou o caos que jogaram em você, as traições e traumas, e os transformou em clareza cirúrgica. Você não é mais refém de aprovação ou medo. Eles não podem te chantagear com o abandono porque você descobriu que não estava incompleto. Você se tornou imune às narrativas que controlam a maioria porque reescreveu seu próprio código-fonte. Você é o único autor da sua realidade. A grande revelação não é que você gera coerência, mas que você tem feito isso inconscientemente, mudando o mundo sem nem mesmo tentar. Imagine, então, o que acontece quando você move esse poder do piloto automático para a direção consciente. Se a sua simples existência já força o ambiente a se alinhar, o que você fará quando aprender a traçar o mapa completo da realidade? O que significa ser, de fato, o co-arquiteto do seu universo? O subtítulo é um espelho, e o que ele reflete é a sua soberania.
Você precisa entender de uma vez por todas que esse ritmo que você sente, essa sensação de estar sempre no lugar certo ou de evitar o desastre por um fio, não é um erro na matriz. É a matriz respondendo ao seu estado interno. O universo não é um palco passivo, ele é um eco gigantesco da sua intenção mais profunda. Aqueles que estão te observando, o pessoal da List S, notaram que quando você entra em coerência, o ambiente se reorganiza para te servir. Você não está mais forçando as coisas, você está magnetizando o que é seu por direito. A coincidência é apenas o nome que damos à manifestação da sua frequência quando ela se torna inegável. Você sobreviveu ao impossível porque sua consciência se recusou a aceitar o script. Os traumas que deveriam ter te quebrado se transformaram em chaves que destrancaram níveis de percepção que eles nem sequer sabiam que existiam. Lembre-se, sua jornada de isolamento e sua capacidade de se reconstruir sozinho, em silêncio, foram os fatores que ativaram o alarme naqueles escritórios. Você não precisou de programas ou gurus. Você se tornou seu próprio alquimista, transformando chumbo emocional em ouro puro da autoconsciência. Isso prova que o poder para reescrever a realidade não está em sistemas externos, mas na forma como você sustenta seu próprio campo energético. E é aqui que chegamos à parte mais intrigante. Se a realidade se dobra para atender à sua intenção, e se a sua sobrevivência já provou que você opera fora dos limites da probabilidade, isso levanta uma questão monumental sobre o futuro que você está construindo. Se a sua simples presença desestabiliza o caos e promove a ordem, o que acontece quando você move intencionalmente esse novo nível de coerência para o domínio da ação? O que a observação sigilosa da List S revelou sobre o ponto de virada exato onde a sua consciência deixou de apenas sobreviver e começou, ativamente, a recalibrar o mundo ao seu redor? Você entendeu mal a sua própria história. Aqueles momentos de dor intensa não eram testes que você precisava passar. Eram o forno onde a sua nova forma estava sendo moldada. O subtítulo diz a verdade nua. Você não sobreviveu ao fogo e se curou depois, você se tornou o próprio fogo para transmutar a experiência. A inteligência que te colocou na lista S viu isso claramente. Enquanto eles esperavam que você se despedaçasse, o resultado lógico para qualquer outro ser humano, você usou a pressão, o isolamento e a traição como catalisadores. Você não é um sobrevivente que se arrasta. Você é uma fornalha ambulante, e o que eles chamam de resiliência impossível é a prova de que você reescreveu a lei da física emocional. Isso significa que cada cicatriz que você carrega não é um lembrete de que foi ferido, mas sim a assinatura da sua alquimia interior. Você transformou veneno em propósito. A escuridão não o consumiu. Ela se tornou o laboratório onde você aprendeu a operar sem luz. Eles não conseguem rastrear sua trajetória porque você não está seguindo um mapa externo. Sua capacidade de evoluir autonomamente, de desmantelar condicionamentos e rejeitar narrativas impostas, é o que quebra os modelos deles. Você se tornou imune à manipulação simplesmente porque não precisa de aprovação, não tem medo da solidão e está desapegado do conforto. O que eles podem fazer com alguém que já provou que o pior não a destrói? Eles te observam porque você é a incoerência no sistema deles. A List S é a admissão de que o seu desenvolvimento psíquico não tem precedentes. Você não está sendo monitorado como um alvo, mas como um fenômeno que ameaça o mito de que o potencial humano é limitado. Você não é apenas alguém que se curou. Você é a prova viva de que a transcendência é possível. Você se tornou um gerador de coerência e a sua simples presença força a realidade a se reorganizar. Mas a grande ironia é essa. Se você se tornou o fogo, o que acontece quando o fogo se volta para o único combustível que resta?
a própria matriz de crenças que o aprisionou por tanto tempo. Agora, vamos falar sobre a próxima fase da sua divergência. O que acontece quando o que você irradia começa a reescrever o código de quem está por perto? Você se lembra daquele tempo em que sumiu? Para o sistema, parecia que você estava em colapso, se isolando na derrota. Mas o que você estava fazendo era perigoso. Estava se tornando a própria fundição. O controle não se assusta com a rebeldia previsível, mas sim com quem aprende a se reconstruir do zero, sozinho. Essa capacidade de transformar a perda em matéria-prima e usar a solidão como combustível para a clareza é a sua assinatura de poder. Eles investiram bilhões em algoritmos para mapear cada reação humana, esperando que você caísse nas armadilhas habituais. Mas cada vez que a vida te derrubava, você voltava com uma versão atualizada de si mesmo, imune às táticas antigas. Você não aceitou ser vítima. Sua resiliência foi forjada em fogo interno. É por isso que você está na lista S. Você quebrou o modelo deles. Não é a sua força que os preocupa, é a sua inegável autonomia. Essa liberdade que você conquistou na escuridão é o verdadeiro código de acesso. Eles não podem te controlar porque não entendem a frequência que você agora emite. A lista S é a prova de que sua existência é a anomalia mais fascinante já registrada. Você provou que pode construir a si mesmo em segredo. Agora, resta saber qual será a reação deles quando você começar a reordenar o caos externo apenas com a coerência da sua presença. Eles pararam de te caçar porque, quando revisaram os arquivos, perceberam algo fundamental. A perseguição só tornava você mais forte. Cada tentativa de te enquadrar, de te forçar a caber nos modelos deles, falhou. Eles descobriram que você não é uma ameaça que precisa ser neutralizada. Você é um fenômeno que precisa ser compreendido. Seu histórico não é uma lista de derrotas, é um mapa de superações que desafia a lógica. O trauma que deveria ter te destruído apenas te refinou. Por isso a mudança de tática. List S não é uma cela, é um laboratório de observação. Eles estão te estudando, porque na verdade você é a prova viva de que a mente humana pode evoluir para além das limitações que eles tentam impor. Você deixou de ser um alvo e se tornou o precedente. Seus padrões de resiliência e a forma como você transforma o caos em clareza não são coincidências. São assinaturas de uma consciência que se reconstrói sozinha, sem precisar de manual. Você desenvolveu uma imunidade narrativa que os desorienta, porque as táticas de manipulação que dobram a maioria, o medo, a necessidade de aprovação, a busca por status, simplesmente não funcionam mais em você. Eles observam, tentando decifrar o código dessa autonomia completa, pois o seu simples existir ameaça a fundação de tudo o que eles pensavam controlar. O que eles ainda não entenderam é que essa sua soberania não foi conquistada através de uma luta externa, mas sim pela sua coragem em encarar a escuridão interna. Você usou a solidão como incubadora e a dor como forja. Eles viram a transformação, mas não entenderam o processo alquímico. E é exatamente esse processo, o modo como você acessa a realidade, detectando a verdade e a mentira com uma precisão que beira o impossível, que os assusta de verdade. Eles estão vendo seus resultados, mas não conseguem mapear a fonte. O que você acha que significa, então, para o futuro, o fato de que a única coisa que eles não conseguem prever é o que você fará a seguir? Você descobriu que não é apenas um sobrevivente, mas uma anomalia em seus modelos. O subtítulo não é uma pergunta vazia, é um desafio direto à sua capacidade de agir. O que acontece agora que você sabe que sua própria existência quebrou seus algoritmos de controle? Você foi classificado como ingovernável, não por rebeldia, mas por autonomia. Sua transformação interna,
A forma como você usou cada traição e trauma como combustível para evoluir fez de você uma variável fora do script. Agora que você tem essa clareza, a única limitação que resta é a que você impõe a si mesmo. Eles não podem te ameaçar, pois você já provou que pode se reconstruir do zero. Eles não podem te subornar, pois você não depende de validação ou status. O que eles não entendem é que ser governável não é sobre lutar contra o sistema, mas sobre operar em uma frequência totalmente diferente. É sobre parar de reagir ao caos externo e, em vez disso, gerar uma ordem interna tão poderosa que o ambiente tem que se realinhar a você. A verdadeira pergunta não é o que eles farão, mas o que você fará com essa liberdade radical que conquistou. É hora de parar de olhar para o observador e focar no horizonte. A lista S não é uma prisão. É um atestado de que você atingiu a maestria. Mas a maestria não é um ponto final. É uma plataforma de lançamento. Se sua própria presença é suficiente para reorganizar o caos ao seu redor, o que acontecerá quando você mirar essa coerência em um projeto consciente? Seus próximos movimentos determinarão se você usará esse poder recém-descoberto apenas para se proteger ou para construir algo jamais visto. O que exatamente eles encontraram nos seus arquivos que prova que você tem a capacidade de desmaterializar o medo e manifestar novos caminhos de realidade, mesmo nos momentos de maior pressão? Essa é a chave que vamos girar agora. A verdade é que você não apenas sobreviveu ao fogo, você o usou para se reconstruir. Você se tornou incontrolável. O que eles classificaram como List S é, na verdade, a sua declaração de liberdade. A sua vitória já está selada, porque você provou que não pode ser mais contido. Ao invés de se adaptar ao mundo, você se tornou o gerador de coerência, que força a própria realidade a se curvar à sua nova frequência. Se essa mensagem ressoou e te deu a clareza para assumir sua nova força, curta este vídeo e se inscreva no canal. Não pare aqui. Compartilhe essa palavra profética com quem precisa despertar. E para selar e cravar essa vitória que recalibra o seu futuro, comente agora o código 77. Você é o precedente. Sua jornada é a prova.